E aí, pessoal, faz bastante tempo que eu não apareço por aqui e, sinceramente, eu nem sabia se eu ia voltar, já que esse aqui é um canal de hobby, às vezes eu gravo vídeo, às vezes não. Mas eu tô a fim de falar sobre um assunto que concernou um pouco minha cabeça nesse início de 2026 e mudou um pequeno comportamento que eu tinha logo depois de sair de um filme. Eu queria perguntar aqui pra vocês, vocês usam o Letterboxd? Eu sei que eu tô falando com uma plataforma bem restrita de pessoas, mas pra você que não sabe, o Letterboxd é um aplicativo ou uma rede social que permite com que você logue os filmes que você assistiu, deixando algum comentário ou avaliação, seja ela positiva ou negativa. Eu sou usuário desse aplicativo há muitos anos, se eu não me engano, eu comecei a utilizar ele em 2021, mas 2026 foi o ano que eu mudei completamente a forma que eu uso ele, para não dizer que eu praticamente parei de usar o Letterboxd. Já tem um debate sobre se o Letterboxd faz com que as pessoas sejam menos críticas em relação ao filme ou não, porque, querendo ou não, ele transforma a sua experiência cinematográfica em uma rede social, como qualquer uma outra, seja Instagram ou Facebook. Mas aqui com essa desculpa ou roupagem de que é pra galera que realmente gosta de filmes ou pros verdadeiros cinéfilos, né? E eu vou falar pra vocês, o Letterboxd promoveu muita mudança de comportamento desde que eu comecei a usar ele, quando eu era mais novo. Ou seja, uns 4 anos atrás, quando eu comecei a usar, eu escrevia sobre absolutamente todos os filmes que eu assistia, com uma review curta e alguma avaliação em estrelas. Isso mudou para alguns comentários engraçados e depois eu decidi escrever tudo em inglês, e aí eu comecei a escrever críticas para a revista da minha faculdade, e acabei deixando o Letterboxd um pouco de lado, e aí ficou nesse meio termo, mas eu mudei uma coisa que são as notas. Eu parei de dar notas para filmes no Letterboxd. Guilherme, mas por que você fez isso? Você deve se perguntar. Eu percebi que muitas vezes quando eu saía de uma sessão de cinema, o comentário não era sobre exatamente o que a gente acabou de assistir quando eu ia em grupos, ou sobre o que eu senti em relação àquele filme, e sim, e aí? É um 3,5? E aí? É um 4? E esse é 5. E toda a discussão acerca do filme, sobre as atuações, era reduzida no final do dia a um número, a uma nota. E eu acho que a gente não deve metrificar a arte dessa forma. Ao menos não num cotidiano, a gente não é crítico formado. E eu acho extremamente bacana que o público tenha essas ferramentas, que ele possa colocar o seu julgamento, mas eu senti que no meu círculo pessoal isso estava afetando a forma com que eu assistia os filmes e com que eu aproveitava eles. E é por isso que eu decidi abolir esse sistema de notas e usar ele mais como um diário para marcar os filmes que eu estava assistindo e tentar, na verdade, transformar essa pequena review que eu escrevia para o Letterboxd para o cotidiano, para as conversas, para as recomendações que eu fazia. E eu senti uma diferença muito bacana em relação a como eu estava prestigiando, aproveitando os filmes, quando eu estava logando eles no Letterboxd com uma nota, com algum comentário, analisando a atuação, cinematografia, para depois. Querendo ou não, é uma vertente bem mais infantil, bem mais humanizada e menos performática em relação a como eu assisto os filmes do que quando eu estava utilizando o aplicativo com uma maior frequência. É por isso que eu recomendo que você deixe de dar notas caso você perceba que isso está afetando a sua experiência. Se não, cara, não vejo problema nenhum, acho super bacana, inclusive, o pessoal que se esforça para manter todos os seus filmes logadinhos, com notas, realmente como um diário compartilhado para os outros. Mas fica aqui o alerta que eu acho que você pode estar prejudicando a sua experiência com o cinema, com os filmes, em virtude do Letterboxd. E aí você acaba deixando o seu senso crítico um pouco menos apurado por causa de uma maldita rede social. Mais uma aí, né? Como se já não bastasse o Instagram, o Facebook e N outras. Enfim, fica aqui meu apelo pro primeiro vídeo de 2026. Não sei se vem mais coisa aqui pelo canal, você sabe como a questão é. Às vezes eu apareço, às vezes eu sumo. Se você concorda ou você tem alguma coisa pra dizer sobre o assunto, eu recomendo que coloque aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários. Um abraço, um beijo, um queijo e tchau, tchau. Eu esqueci de falar isso, mas agora eles têm anúncio nessa desgraça. E tem que pagar o premium pra você poder logar seus filmes sem ter o maldito do anúncio da Shopee, do AliExpress, sei lá o que é, velho. Que ódio! Isso aí é um absurdo.